Irmãos, vou te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. No mês de dezembro nós estamos trabalhando o tema Quando o céu encontra a terra. E nós vamos concluir esse mês com um culto de Natal muito especial no dia 28, último domingo desse mês. Não se esqueça, convide alguém, além de você, obviamente, estar aqui com a gente. Convide alguém para participar desse encontro, que vai ser um encontro diferente, voltado para esse tema, um tempo de Deus. Mas a gente começou domingo passado a trabalhar esse tema e hoje nós vamos seguir meditando sobre os acontecimentos aqui narrados nos evangelhos sobre o Natal. E hoje eu quero te convidar aqui para ler uma história narrada por Mateus, que é muito conhecida, é conhecida até por gente que nem frequenta a igreja, mas na tradição das histórias de Natal, os três reis magos são figuras muito conhecidas. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 1 de Mateus 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Irmãos, esses são três homens com uma história conhecida, os três reis magos que vão visitar Jesus. Mas eu quero convidar você nessa manhã para a gente fazer uma reflexão sobre cada versículo aqui. No primeiro versículo, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Rei Herodes, ele era o rei da Judéia, ou seja, presta atenção no contexto.
Se você ler a Bíblia, o Antigo Testamento, Israel teve muitos reis. O primeiro deles foi Saul, depois sucedido por Davi, depois Salomão, e depois de Salomão o reino se divide. Aí você tem uma porção de reis no reino do norte e outra porção de reis no reino do sul. O sistema de monarquia em Israel começa com Saul. Deus permite um rei em Israel. E apesar de Saul fazer um monte de besteira e ser destituído do reino por Deus, ele foi alguém que ocupou o trono porque Deus permitiu. Depois vem Davi, que a própria Bíblia vai dizer que foi um homem segundo o coração de Deus. Depois vem Salomão, que cumpre um monte de promessas feitas por Deus a Davi, que Davi mesmo não cumpriu, mas Salomão, seu filho, cumpriu. Expandir Israel, construir o templo, que é o templo de Salomão. Então, o trono de Israel sempre foi ocupado por figuras que Deus permitiu, figuras que tinham a sua origem judaica, hebreus, judeus. Passa o tempo, você lembra que o povo é levado cativeiro para a Babilônia. Aí a Babilônia é o império, é quem manda em tudo ali no mundo, mas de repente os persas dominam a Babilônia. Depois passa um tempo, os gregos dominam os persas. E passa mais um tempo, Roma domina os gregos. Quando Jesus nasce, quem manda no mundo é Roma. E Roma tem uma política de manter a ordem nos lugares conquistados. E como que eles fazem isso? Estabelecendo um rei local. Jerusalém tinha sido dominado lá por Babilônia, e como a Babilônia foi dominada pelos persas, gregos e Roma, Jerusalém continuou sendo dominada por esses povos que iam mandando no mundo. Ou seja, nesse momento Jerusalém está debaixo do governo romano e está ocupando o trono, o lugar que um dia foi de Saul, de Davi, de Salomão e de muitos reis judeus. Agora quem ocupa o trono é Herodes. Herodes, que é um judeu fajuto, ele é um idumeu. Herodes, que é um homem maligno, um homem maldoso, um homem que foi capaz de matar o próprio filho por interesses políticos. Esse é o homem que está ocupando o trono que um dia foi de Davi, que temia a Deus. O trono da Judéia, o rei da Judéia, é um homem que nem judeu é, maligno, fajuto, e que só está lá para cumprir ordens de Roma. É um homem que não tem nada a ver com Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes. Esse é o cenário do nascimento de Jesus. A fotografia geopolítica é essa aqui. Herodes governava o povo santo sem saber nada sobre o povo de Deus. Herodes não sabia da história do povo. Herodes não tinha o menor temor a Deus. Herodes era um homem que tinha sede por poder e que estava lá para representar os interesses de quem tinha o poder no mundo, que era Roma. O povo de Deus estava sendo governado por esse homem, um interesseiro que buscava poder e que não sabia nada de Deus. Esses eram os dias do rei Herodes. Agora presta atenção no versículo 1. Leia novamente comigo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia,
Nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Quando eu leio esse versículo, meditando, ele parece um pouco esquisito. Você percebeu por quê? Olha só, ele está falando assim, ó. Tendo Jesus nascido em Belém, 3 reis magos vieram do Oriente para Jerusalém. Não é esquisito? É mais ou menos como se eu falasse assim, ó, eu estou em Poá, então venha me encontrar em Santo Amaro. Belém não tem nada a ver com Jerusalém. Belém está lá no sul, Jerusalém está mais para cima. Jesus nasceu em Belém, mas esses 3 homens que olharam para a estrela que apontava que o Messias nasceria, foram para Jerusalém. Parece não fazer sentido. Parece que não tem lógica nenhuma aqui. E eles chegam em Jerusalém, e no versículo 2 diz para nós que eles perguntam, em Jerusalém, onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. A estrela aponta para o surgimento do Messias, que é Jesus. Mas Jesus nasce em Belém. E os magos acham que a estrela está apontando para Jerusalém, porque na verdade, certamente, esses 3 reis que não eram judeus, eles eram gentios, eles não tinham nada a ver com o povo de Deus, mas de alguma maneira eles tinham conhecimento do que Daniel, na época do cativeiro, ensinou. Então eles sabiam onde era Jerusalém, eles sabiam o que Jerusalém representava, que Jerusalém era a cidade santa e que a solução para a história do mundo viria no dia em que nascesse um rei naquela cidade. Eles sabiam que Jerusalém era a cidade santa, então, para alguém que está fora do contexto judeu, mas que ouviu a história, apontou a estrela, a primeira cidade que eles iam pensar em visitar era Jerusalém. Para eles era o óbvio, porque Jerusalém, por muito tempo, foi o centro religioso, foi a capital religiosa onde Deus fez muitas coisas acontecerem. Então, na cabeça deles não tinha outro lugar para eles visitarem que não fosse Jerusalém, a capital, o lugar onde na cabeça deles qualquer um saberia que aquela estrela estava apontando para o nascimento do Rei dos Judeus, do Messias prometido há séculos pela Escritura, na voz dos profetas, prometido por Deus. Mas Jesus não nasceu em Jerusalém. E você lembra na semana passada que a gente conversou e viu na palavra que Deus é muito ruim de acertar o centro. O GPS de Deus está sempre apontando na periferia, no lugar menos favorecido, menos suntuoso, menos espetacular. Jerusalém é o centro, mas Jesus vai nascer em Belém, uma cidade pequena, irrelevante. Além de nascer em Belém, que é uma cidade pequena, você lembra na semana passada que a gente viu que Jesus nasceu em Nazaré, que não era nem listada nas cidades daquela época, de tão irrelevante que era. Jerusalém não faz parte da vida de Jesus, nem no seu nascimento, nem no seu desenvolvimento humano. Jesus está sempre na periferia, fora do holofote religioso. E os reis magos chegam em Jerusalém e falam o quê? Onde é que está o recém-nascido Rei dos Judeus? Mas Jerusalém naquele momento tinha alguém que era intitulado rei, e esse era Herodes. E Herodes sabe que ele não era um rei o que, irmãos? Legítimo.
Ele sabe que ele só estava ali porque ele era um fantoche de Roma. Ele não tinha nada a ver com o plano eterno de Deus. Ele não era um rei legítimo para o povo de Deus. De repente chegam 3 homens do nada e falam: a gente quer saber, com a maior naturalidade, a gente quer saber onde é que está o recém-nascido. Eles falam como, na cabeça deles, eles achavam que todo mundo em Jerusalém já estava sabendo que o recém-nascido rei dos judeus, o filho de Deus, estava chegando. Mas ninguém sabia disso. Ninguém tinha a menor ideia do que estava para acontecer na história da humanidade. Porque o povo ali naquele momento, irmãos, eram pessoas acostumadas com aquela situação. Muitos judeus naquele momento estavam acostumados, acomodados com o formato das coisas. É Roma quem domina, mas eu tenho aqui minha plantação, eu tenho os meus ganhos, estou conseguindo tocar a vida, então eu não preciso me importar com aquela história que foi contada pelos profetas tanto tempo atrás, de que havia o Messias, um filho de Davi, que ia trazer o reino eterno de Deus. Eu não preciso mais me preocupar com essas coisas, porque a vida está indo bem aqui. E essas pessoas frequentavam a sinagoga. Esses judeus que estavam acomodados com o governo romano sobre eles, eram bons, presta atenção no que eu vou dizer, irmãos, eram bons frequentadores de culto. Bons frequentadores de culto, que não tinham mais nenhum compromisso com a promessa feita por Deus, pelos seus profetas, de que um dia haveria um rei, o filho de Davi, que ia fazer com que a raça humana fosse transformada. O menino prometido desde Isaías, que ia revolucionar a história. Para esses judeus tanto faz, porque eu estou aqui com a minha vida ok, meu trabalho está ok, estou ganhando o que eu gostaria de ganhar, a vida está ok, então não me venha mudar a minha zona de conforto. Não venha com uma história de que Deus está fazendo algo diferente, não precisa. É Roma que está dominando, tá bom, mas aqui para mim está tudo certo. Tenho comida na mesa, as condições estão favoráveis. Esse povo frequentava a sinagoga todo sábado, mas estavam totalmente separados daquilo que Deus havia planejado séculos atrás. A ponto, meus irmãos, de 3 homens que não eram judeus terem percebido a estrela que apontava para o nascimento de Jesus. E na cidade santa de Jerusalém, ninguém foi capaz. Não teve uma pessoa que percebeu a estrela brilhando no céu. Esses homens foram sensíveis, porque estavam, presta atenção no que eu vou te dizer agora, irmão. Esses 3 reis magos perceberam o que Deus estava fazendo, porque eles eram homens sensíveis o suficiente para olhar para as coisas celestes. Enquanto os judeus, frequentadores de culto, os crentes da época, só olhavam para aquilo que estava diante deles. Ninguém em Jerusalém tinha sensibilidade para observar o céu. Estavam muito preocupados com a sua realidade de agora, com o seu trabalho aqui, com as coisas que precisa fazer aqui, com o império pessoal que precisa construir aqui, com os problemas que eu tenho que resolver aqui. Enquanto você for alguém somente preocupado com o que você tem que fazer, construir, com os problemas que você tem que resolver, e não for sensibilizado pela revelação do céu, meu irmão, você vai ser só um mero frequentador de igreja.
e a sua crise de identidade e as coisas que ficam te afetando todos os dias não vão ser resolvidas. Frequentador de culto sem sensibilidade espiritual não tem suas crises resolvidas. Uma cidade inteira de bons religiosos que não tinham a mínima sensibilidade para observar o que o céu estava contando, que a estrela estava brilhando. Comportamento religioso não define nada. Isso é uma coisa difícil da gente falar nos dias de hoje, irmãos. Porque é muito mais fácil a gente achar que um comportamento adequado vai garantir que Deus me retribua. Porque na verdade, quando a gente se relaciona até com as pessoas, no casamento, no trabalho, a maior parte das vezes, seja honesto com você mesmo, na maior parte das vezes, a gente está sempre se relacionando em uma condição de barganha, na medida em que eu faço, desde que você retribua, pelo menos, a altura do que eu fiz. Por isso a gente está sempre reclamando das pessoas, do trabalho, do marido, da esposa, do filho, porque a gente está sempre achando que as outras pessoas precisam retribuir, de que as outras pessoas não estão à altura do que a gente está entregando. E isso, na verdade, irmãos, acontece porque a gente tem uma ideia errada da relação com Deus, achando que o nosso comportamento religioso vai definir alguma coisa, achando que Deus está esperando que as pessoas sejam muito bem comportadas, santas o suficiente para então merecerem ter o Salvador que eles acham que merecem ter. Dá para entender isso? Então eu me comporto religiosamente porque eu quero o Salvador do jeitinho que eu acho que mereço. Comportamento, meu irmão, é a coisa mais fácil da gente replicar. Inclusive, esse era o maior embate de Jesus com os fariseus, com os crentes, os teólogos, os pastores lá da época. Jesus chamava os fariseus de hipócritas várias vezes, porque quem é o hipócrita? É aquele que se comporta de uma maneira diferente daquilo que de fato ele acredita. O hipócrita é quem tem um comportamento visando um interesse que na verdade não corresponde à sua natureza. Ele só está se comportando para obter um benefício, não é que ele tem aquela natureza que leva ele a se comportar daquela determinada forma. E adaptar comportamento, irmãos, é uma coisa muito fácil para nós. O ser humano consegue se adaptar o seu comportamento tranquilamente. De vez em quando eu assisto com o Pedro, antes de dormir a gente bota lá um programa num canal lá que ele tem no YouTube de adivinhar quem é o jogador profissional. É um canal de uns meninos lá que eles chamam 5 pessoas. E eles convidam sempre um ex-jogador profissional. Já foi Marcelinho Carioca, Vampeta, tudo mais. E aí eles têm que adivinhar, entram cinco caras, e eles começam a fazer pergunta, jogam a bola para ver como eles dominam, tocam, e eles têm que adivinhar, porque ali 4 não são jogadores e um só foi jogador profissional não muito famoso. Eles têm que adivinhar quem que é, fazendo pergunta, jogando a bola, etc. Normalmente quando eu assisto com o Pedro, eu erro todas, e o Pedro também. Eu nunca acerto quem que era o jogador profissional, porque todo mundo ali se comporta como um jogador, inventa a história, tem o jeito de andar parecido com o de jogador, sabe dominar a bola. Então é um comportamento. Eu até estava falando disso com o Pedro esses dias. Falei, Pedro, comportamento qualquer um replica. Você engana qualquer um com comportamento. A gente não consegue nem adivinhar quem é o jogador profissional dessa brincadeira. Quanto mais na vida, quanto mais do ponto de vista religioso. É muito fácil a gente encarnar um personagem que tem um comportamento religioso,
sem ter o compromisso, irmãos, de deixar o Espírito Santo trabalhar a nossa natureza, nossa interioridade, para que o nosso comportamento seja, na verdade, o resultado daquilo que Deus já nos entregou. Comportamento religioso não é algo que eu faço para obter o favor de Deus. O comportamento, a forma de ser, precisa revelar o encontro de Deus com você antes. Deus já te encontrou. Jesus já fez todo o necessário para que você fosse chamado templo de Deus. Ser chamado templo de Deus significa que o Espírito Santo agora pode habitar dentro de você. Você é alguém que pode ter o Espírito Santo habitando aí dentro. Significa que tudo no seu corpo precisa reagir a esse impulso do Espírito Santo dentro de você. Tudo. A maneira como você fala, pensa, sente. Tudo. Ter o Espírito Santo dentro de mim significa que agora eu vou falar de uma forma diferente. Eu vou pensar coisas que eu não pensava antes. Eu vou sentir de uma maneira que eu não sentia antes. Então o Espírito Santo me transforma e o meu comportamento se torna o resultado de já ter sido encontrado por Deus. Isso é tremendo, irmãos. E o povo de Israel, nessa ocasião, não tinha esse tipo de pensamento. Eles só eram frequentadores de cultos, eles não tinham a menor noção do que era ser transformado pela palavra, pela relação com Deus. Eles não sabiam. E ainda hoje, irmãos, tem muita gente que se frustra, porque pensa que o Salvador não está entregando para ele, para ela, o mundo que ele merece. Muita gente se frustra, porque apesar de ter um comportamento religioso, não está recebendo do Salvador o mundo que ele esperava receber. Mas é justamente essa beleza de andar com Deus, meu irmão, porque quando você recebe o Espírito Santo e percebe tudo mudando dentro de você, você descobre que não é o Salvador que vai te dar o mundo que você idealizou, mas é Deus que está preparando você para o mundo que Ele te deu, mesmo que esse mundo que Ele te deu seja um mundo corrompido, degradado, falido. Por isso que eu tenho, irmãos, quando eu converso com algumas pessoas, tenho sempre o cuidado, em amor, de orientar as pessoas a não depositarem a sua esperança como brasileiro na política. Tanto faz quem é que está lá, tanto faz se você é de direita, esquerda, centro, cima e baixo, não interessa. Não interessa quem está no governo. O reino de Deus é sempre superior a qualquer governo humano. E o reino de Deus depende. E o reino de Deus depende, meu irmão, do que nós, filhos de Deus, entregamos para o mundo. O mundo, o Brasil está ruim, o governo está ruim, está tudo ruim, está bom. É você, o filho de Deus, que vai salvar uma geração de um mundo ruim que você recebeu. Não espere que nenhuma forma de governo humano entregue para você um mundo dentro dos parâmetros do reino de Deus, porque Jesus falou assim:
As portas do inferno não prevalecerão contra um presidente convertido? Na minha Bíblia não está assim o versículo. O versículo é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então pronto. Está tudo resolvido. A igreja prevalece, tanto faz como está o mundo. Você pode ter a sua escolha política tranquilamente, desde que você saiba que encontrar um irmão que pensa diferente de você, desde time de futebol até opção política, não faz dele menos irmão, só porque ele não pensa igual a você. Amém, irmãos? Porque senão a gente entra em embates sem o menor sentido. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O ano que vem é um ano de eleição, então a gente precisa refletir sobre isso desde agora, em amor. Na última eleição eu lembro que alguns irmãos, uma irmã em específico, toda desesperada, falando: não pode entrar o governo tal, porque senão vai fechar as igrejas, não sei o que. Eu falei: minha irmã, as portas do inferno não vão prevalecer, tanto faz quem vai entrar na presidência. Pode entrar o Satanás em pessoa na presidência, a igreja não fecha. Está aqui, 4 anos depois, alguém viu a igreja fechada? Não viu, então ok. Porque quem é senhor da igreja é Jesus, não é nenhum governo humano. Amém, irmãos? As pessoas dessa época não tinham essa consciência. Eram pessoas que sempre atribuíam o benefício que recebia ao governo humano. Por isso que a gente tem que ter essa forma de pensamento desde agora, a partir do que o Natal conta para nós. Esses judeus aqui apostavam tudo na segurança romana, na paz romana. Lembra que Jesus um dia falou assim: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Você lembra disso? Por que Jesus falou isso? Porque Roma tinha uma forma de governo que era assim: eu boto os meus líderes aí, e eles não deixam ter nenhum tipo de motim, de rebelião, eles mantêm a paz. Era a paz romana. Por isso Jesus fala: a minha paz eu dou, mas não é essa paz fingida de Roma. Não é essa paz que vem de uma forma de governo que parece que está favorecendo você. Não. Para de apostar no governo humano. Para de se desesperar com o governo humano. Assume o que Deus está fazendo em você, e você vai ser alguém que vai transformar o mundo que Deus te deu. Está nas suas mãos e nas minhas mãos, irmãos, entregar para os nossos filhos um mundo transformado, um mundo melhor. Está nas nossas mãos, não está terceirizado. Mas o povo de Deus aqui não conseguia entender isso. Isso era tão grave, irmãos, que olha o versículo 3. Ao ouvir isso, ou seja, quando os 3 reis magos falam: chegamos aqui, a gente veio adorar o rei dos judeus, a estrela está aí, todo mundo viu, não viu? Não, ninguém tinha visto nem percebido nada. Quando eles dão essa notícia, versículo 3: ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Meu irmão, 3 homens estão dizendo: o rei dos reis, o filho de Deus chegou. Como é que toda Jerusalém fica alarmada junto com Herodes? Essa não era uma notícia para todo mundo dar uma festa e sair pulando de alegria? É por causa de tudo que eu acabei de falar, meu irmão. Essas pessoas confiavam no governo humano. Essas pessoas apostavam tudo em quem estava dando as ordens humanas, no presidente eleito. Eles apostavam tudo na tranquilidade que Herodes entregava, e tinham desprezado o propósito de Deus que tinha que passar pela vida deles. Meu irmão, cuidado para não perder noção do propósito de Deus para a sua vida, ficando muito preocupado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, sem ter uma percepção espiritual do seu papel no mundo. Você tem um papel no mundo, meu irmão.
Porque o mundo que Deus te deu, ele é do tamanho que você alcança. Tem pessoas que têm uma influência maior. Então, o mundo dessas pessoas, ele é circuncidado por um diâmetro maior. E quem é menos influente, menos famoso, menos conhecido, tem também um mundo circuncidando a si. Tem pessoas ao seu redor que precisam ser transformadas pelo propósito de Deus que passa pela sua vida. Não seja alguém preocupado só com seus interesses. Perceba todos os dias quem é que Deus bota na sua frente para você fazer a diferença na vida dessa pessoa. Isso é cumprir o propósito eterno de Deus. Porque se a gente não pensar assim, irmãos, nós vamos nos assustar quando Deus vier trazer um propósito, algo eterno para você, que vai sacudir o seu castelo da comodidade. De vez em quando, Deus vem abalar as nossas estruturas. E Ele faz isso para devolver você para o propósito eterno dEle. Todas as vezes que você estiver prestes a se perder daquilo que Deus projetou para a sua vida, é bem possível que aquilo que você construiu, que era o seu porto seguro, comece a se abalar. Porque aquilo não nasceu da vontade de Deus. E tudo que não nasce da vontade de Deus, por mais confortável que esteja na sua vida, não pode ficar de pé. O povo de Deus ficou alarmado. Herodes, no versículo 5, Herodes pergunta lá, ele convoca os sábios, os escribas, os teólogos, e ele quer saber, o que é isso aqui que esses três reis chegaram falando? No versículo 5, os teólogos da época falam, é isso mesmo. Em Belém da Judeia é onde o Messias vai nascer, porque está escrito, você, Belém, terra de Judá, não é a menor entre as principais e tudo mais. Os teólogos só foram descobrir que a profecia estava prestes a se cumprir, porque 3 homens vieram de fora, sensíveis ao céu. Esses teólogos em Jerusalém não conseguiram perceber o que 3 homens não crentes perceberam. Herodes convoca uma reunião secreta, versículo 7. E usa da sua hipocrisia, vai lá, vão vocês 3 lá, busquem informação, tudo que vocês puderem, e volta aqui, porque eu quero adorar também Ele. Cínico, hipócrita. No versículo 12, a cena se encerra com algo que a gente precisa refletir sobre nós mesmos. Diante desse dilema entre confiar no governo de Deus e confiar naquilo que a gente acha que controla e entende. O dilema entre ser alguém que está sempre sensível ao que o céu tem a dizer, ou ser alguém que está sempre fechado no próprio mundo, nas próprias buscas, nas próprias crises. Versículo 12. Tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Os magos, esses reis, eram sensíveis à voz de Deus. E porque eles eram sensíveis à voz de Deus, eles perceberam o aviso de Deus em sonho para dizer, não volta para aquele Herodes. Ele é uma farsa.
Ele está dentro da cidade santa, ele tem um discurso religioso, porque ele falou: ó, vão lá, peguem informação e voltem, para eu adorar esse menino também. Então ele tinha um comportamento religioso, ele tinha um discurso religioso, ele estava na cidade santa, mas ele não tinha nenhum compromisso com Deus. E esses 3 reis são avisados por Deus para desviarem o caminho da cidade santa, do rei do povo santo, do homem que disse que queria adorar Jesus também. A pergunta que eu me faço é: se alguém precisar da minha ajuda e olhar para a minha vida, e se for alguém como esses 3 homens, que não tem, se for alguém que não tem a mesma opinião que eu tenho, se for alguém que não tem a mesma orientação religiosa que eu tenho, se for alguém que pensa diferente do que eu penso, essa pessoa, se ela precisar da minha ajuda, ela vai poder me procurar, ou Deus vai ter que avisar ela para desviar o caminho de mim? Que tipo de pessoa eu quero ser na história que Deus está escrevendo? Porque Deus convida você e eu para sermos parte da história que Deus está escrevendo. Mas se a nossa preocupação for unicamente terrena e humana, se a nossa preocupação for com os alicerces humanos dos governos que estão sobre o mundo, sobre o Brasil, se o nosso comportamento religioso, ele é só um costume que a gente adquiriu, sem ter a sensibilidade no coração, a chance das pessoas precisarem desviar o caminho de nós é grande. E aí a gente nunca vai descobrir a profundidade do propósito de Deus para a nossa vida. Meu irmão, Jesus tem um propósito eterno para a sua vida. Ou você sai daqui com essa certeza, ou você nunca vai resolver as suas crises internas. Porque muita crise que você tem, não é crise, é problema. Porque crise, na verdade, a gente só tem uma. A única crise que a gente tem se chama crise de identidade. Se eu não me entendo diante de Deus, se eu não me vejo como Deus me criou para ser, se eu não me vejo como alguém que participa dos propósitos de Deus, eu tenho uma crise de identidade. Tendo uma crise de identidade, isso vai sempre virar um problema. A crise se transforma em problema. Problema no casamento, problema no meu trabalho, problema na minha igreja, problema onde quer que eu vá. Problema você pode ter 300, mas todos eles só vão se tornar um problema grave se você não resolver uma crise. Se você vem aqui nessa manhã com problemas para resolver, antes presta atenção na crise de identidade que talvez você esteja enfrentando. E deixe o Espírito Santo nessa manhã te devolver a alegria de ser alguém que se rende ao Senhor e diz: a minha vida está debaixo do teu governo e de mais ninguém. Versículo 10: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Alegria, reverência, adoração. Ou a gente reconstrói o caminho da alegria, da reverência e da adoração para perceber os sinais do céu, ou a gente vai sempre conviver com as crises e problemas sem fim. Nesse Natal, nessa manhã, Jesus está fazendo um convite para você e para mim: recuperar a alegria, a reverência e o coração que adora, que se rende,
que deixa o governo eterno ser a maior referência de tudo que você vai fazer na vida. O chamado de Jesus nessa manhã é esse, meu irmão. Volta para o lugar da adoração. Volta para o lugar da submissão. Em alegria. Na alegria de pertencer a um Deus que não tinha motivo nenhum para contar com você e comigo, mas conta com você e comigo. Um Deus que é soberano o suficiente para resolver as coisas por conta própria, mas Ele insere você e eu nessa obra de transformação para dar sentido para a nossa vida. Alegria, reverência. E nessa hora nós podemos fazer uma oração.